Olá, sou o professor Cid. Vamos dar continuidade ao nosso curso de informática, ao nosso módulo de manutenção de micros básico, né? E a gente veio já no bloco anterior falando sobre o acesso à informação, de que maneira que eu vou buscar essas informações. E agora a gente começa a trabalhar de certa forma um pouco mais refinado, né? Então o que eu vou fazer? A gente vai voltar lá para a tela do Windows, né? Eu estou usando como base aqui o Windows 10, mas é óbvio, eu estou sempre comparando as duas versões, as três versões, né? 7, 8 e 10, para que a gente possa ter acesso às informações de maneira adequada, tá certo? Então, o que a gente falou aqui sobre o menu iniciar, né? Seria você automaticamente clicar no botão que representa iniciar, para ele te dar acesso tanto à lista em ordem alfabética quanto aos chamados blocos dinâmicos. Nós falamos da possibilidade de você fixar alguns desses programas tanto nos blocos dinâmicos como no menu iniciar, ou até mesmo fixar na barra de tarefas, fazendo com que você tenha acessos rápidos a esses recursos, tá certo? Aqui eu tenho algumas dicas, né? É mais vinculado a dicas mesmo, para que você entenda como que a gente vai ter acesso a essa informação. Por exemplo, para se de repente seu mouse não estiver funcionando, alguma coisa assim, como é que você faz para corrigir esse problema, como que você faz para ter acesso a essas informações. Então, o primeiro passo seria você fazer o quê? Saber como que eu faço para abrir o menu iniciar sem a utilização do mouse, tá certo? Então, basicamente você tem uma tecla no teclado que ela tem o símbolo do Windows, né? E essa é chamada de WinKey ou tecla Windows, que ela permite que você abra o menu iniciar. Então, ó, apertando essa tecla, eu não cliquei, eu não usei o mouse. Se você estava olhando na tela, eu vou até voltar à situação anterior, ó, o mouse onde que tá? Ele tá paradinho ali, ó. E aí eu vou no teclado, eu aperto a tecla Windows e ele vai abrir o menu iniciar automaticamente. Se eu quero fechar, ou eu uso a tecla WinKey, a mesma tecla, ou então eu uso a tecla ESC. Olha lá, ó, fechei com ESC, tá certo? E eu também posso usar uma combinação de teclas, que aí a combinação de teclas é Ctrl ESC, tá? Então a gente vai, deixa eu anotar aqui para vocês, né? Vou voltar aqui para a câmera para que possa facilitar. Então eu tenho a tecla Windows, que é a chamada WinKey, né, que a gente fala, essa tecla é aquela que vai permitir que você tenha acesso a alguns recursos do sistema operacional, ou você vai usar a combinação Ctrl mais ESC, tá? Essas combinações, essas formas de acesso vão permitir que você acesse o menu iniciar. Então esses são os primeiros passos, tá certo? Quando eu der algumas combinações de teclas, algumas formas de acesso, não significa que elas são únicas, tá? Sempre você vai ter mais opções. É que não vou dar todas, porque senão você vai ficar com muita informação na cabeça, não vai ser muito útil para você, tá? Então só anote ou clicar no botão iniciar, ou então você usa a tecla Windows ou Ctrl S, que são as formas rápidas de você acessar, tá certo? Outra coisa, lembrando que nós estamos falando não sobre a utilização do Windows. Meu objetivo aqui não é ensinar você a usar o Windows, tá? O meu objetivo é que você entenda, que você aprenda como é que você faz para ter acesso a algumas informações. Então, como por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Pronto, ó. Deixa eu só sair dessa tela aqui e eu quero que você veja, ó, voltei, pronto, agora você está vendo a tela do Windows, né, você vai acompanhar junto comigo, tá certo? Alguns programas, né, eles não fazem parte da lista de recursos que estão lá no menu iniciar. Por exemplo, eu quero buscar um programa, deixa eu colocar aqui um programa, deixa eu ver se ele existe no computador. Deixa eu ver, ele não achou esse programa que eu... Ah, tá aqui, ó, MRT, tá vendo? Na prática, o que eu fiz? Eu cliquei na barra de pesquisa, tá certo? E digitei MRT. Esse é o nome de um programa que faz parte da Microsoft, do Windows, né? E ele já existe muito antigo, desde o Windows XP, antes disso até ele já existia, tá certo? Só que eu vou voltar aqui, vou clicar aqui no menu iniciar e a gente vai lá no M. Lembra que MRT começa com M, ele deveria estar aqui, ó, tá vendo? Então ele tem aqui, ó, vários recursos com a letra M, mas ele não está aqui.
Por quê? Porque é um programa que ele é interno do sistema operacional. Ele não é o tipo do programa que a gente acessa ele de maneira fácil a partir do menu iniciar. Você tem que saber que ele existe e aí fazer a pesquisa para ele, tá certo? Então para fazer a pesquisa, você clica na barra de pesquisa, aí você vai digitar aquilo que você quer. Então eu digitei MRT, ele até demorou um pouco para encontrar, porque ele vai ter que procurar todos os arquivos do computador para poder estar encontrando essas informações. Inclusive, essa barra de pesquisa que você está vendo, ela não pesquisa só no computador, ela pesquisa no computador, mas também ela pesquisa na internet, ela permite que uma coisa que você esteja pesquisando seja encontrada na internet. Nesse caso, a melhor correspondência que ele achou foi realmente um arquivo do computador, tá? Então esse MRT, ele é um dos programas que ele não está na lista. Professor, para que serve isso? Por que você está dando esse exemplo, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para a tela para que você entenda esse exemplo. Eu vou colocar aqui o termo códigos. Esse termo códigos, ele representa uma programação, vamos colocar assim. Então, sempre que você vai fazer uma programação, o próprio sistema operacional é feito em códigos, tá certo? Então, ele permite, por exemplo, que você possa estar construindo códigos, ou seja, desenvolvendo uma linguagem de programação para que você possa ter acesso, abrir programas, fechar programas, salvar arquivos, fazer construção de formatação, coisas desse tipo. Então, sempre é chamado de código. Muitas das vezes, esses códigos eles são chamados de códigos de programação. Só que esses códigos vão resultar geralmente num software. E aí, o que acontece? Esse software, ele pode ser feito, construído, né, de maneira lícita, ou seja, como um Word da vida, um Excel, um PowerPoint, sei lá, qualquer programa que é feito para que você possa construir os seus documentos, como, sei lá, o documento do Word, uma planilha do Excel, uma apresentação do PowerPoint. Então, o objetivo de construção de um software seria fazer o quê? Você permitir que você use, que você construa os seus documentos. Até aí tá tranquilo, né? Só que da mesma forma que alguém desenvolve software de maneira lícita, ou seja, de uma origem correta, tem as pessoas que desenvolvem softwares que são maliciosos. Então aqui você acrescentaria software malicioso. Esse chamado software malicioso, ele recebe um outro nome que a gente mais comumente vê por aí, que é malware. Então, códigos maliciosos ou softwares maliciosos são chamados de malwares, que muitas vezes você acaba associando a um vírus de computador. Isso não quer dizer que um malware seja necessariamente um vírus, tá? Porque vírus é uma das categorias de malware. Vírus é um tipo, é uma aplicação de programa malicioso, tá certo? A diferença básica é que vírus se replica, ele faz cópias dele mesmo, e malwares não, ele não faz cópia, ele depende de alguém fazer cópia. O vírus, ele, a partir do momento que ele está no computador, ele precisa ter um chamado hospedeiro, né? Ele precisa ter um programa para ele estar junto, para que quando você abre o programa ele seja executado. O malware não, a partir do momento que ele está no computador ele fica executando em segundo plano, independente de qualquer coisa. Então eles têm características um pouco diferentes, mas eles têm uma construção maliciosa, tá certo? E o que é esse chamado MRT que eu mostrei para vocês aí, ó? Esse MRT, ele é um programa que ele faz o quê? Ele busca, se você observar o desenho que ele mostra aí, ó, tipo uma esponjinha limpando o computador, né? Ele busca softwares maliciosos. Então sempre, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, ele provavelmente vai me pedir uma autorização de administrador para fazer isso, porque todo programa que mexe com a estrutura do sistema operacional ou que ele vai fuçar em arquivos do sistema operacional, o próprio administrador dá uma bloqueada e fala, opa, pera lá, você tem autorização para fazer isso? Então pode ser que eu não consiga executar ele aqui, mas eu vou tentar, ó. Cliquei nele, vamos ver o que ele vai falar aqui para mim. Ele está tentando, ó. Eu não sei se você está conseguindo ver aí, mas ele está dando uma mensagem, ó, você deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Aí eu respondi que sim, né? E no caso ele está fazendo o que? Ele está abrindo esse programa, ó lá, ele abriu. Então
olha a ideia dele, ó, ferramenta de remoção de software mal intencionado da Microsoft, né? Então, é a ferramenta que a Microsoft construiu para que você possa procurar no seu computador os chamados softwares maliciosos. Talvez você nunca soube disso, né? Muita gente sempre falou, ah, mas o Windows não tem programa antivírus. Não mesmo, tá? Porque procurar vírus não é a mesma coisa que procurar software malicioso. Só que a Microsoft já há muitos anos, nas versões mais antigas do Windows, ela já tinha esse MRT. Uma coisa que acontece é que esse MRT ele não fica rodando o tempo todo em segundo plano, ele fica paradinho lá esperando que você acione ele para que ele procure softwares maliciosos. É diferente de um antivírus, que ele fica o tempo todo rodando em segundo plano, prevenindo você de ações maliciosas. Deu para entender? Então, se você quer procurar no seu computador softwares maliciosos, essa é a ideia, né, de a gente fazer um pacote rápido de manutenção de computadores, é você realmente saber se você tem capacidade de procurar algumas coisas no seu computador, não só a parte física, mas a parte lógica também. Então, ó, ferramenta de remoção de software malicioso da Microsoft. Se você clicar aqui em avançar, eu não vou fazer isso, mas ele vai sair procurando programa por programa no seu computador e vai avaliar se dentro da programação dele tem alguma coisa que seja danosa ao sistema operacional. Se for, ele para e te avisa e aí você escolhe se você vai bloquear ou não aquela ferramenta, tá certo? Então, esse é um dos detalhes. Você percebeu como são duas coisas que a gente teve que fazer. Primeiro, eu tive que te ensinar o que é o MRT, né, para que ele serve. Segundo, como que eu fiz para acessar ele, que eu fui lá na barra de pesquisas, tá certo? No caso, se eu procurar e quando ele for encontrado, eu clicar nele, você percebeu aqui, ó, MRT, aí ele procura lá, ó. Eu só apontei o mouse e cliquei, mas eu posso fazer o seguinte, ó, clico com o botão direito do mouse e eu mando executar como administrador. E aí é como se eu estivesse falando o seguinte, é claro que para que isso aconteça, eu preciso ter uma conta de administrador, eu preciso ter privilégios de administrador do sistema. E a partir daí, ele vai abrir esse programa sem me fazer aquela pergunta, você entendeu? Quando você percebeu que a tela deu uma travadinha e tal, é porque ele estava encerrando tudo que a gente estava fazendo, colocando em segundo plano para que ele me fizesse uma pergunta. Olha, você está tentando fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo, você tem certeza disso? E aí eu respondi que sim e cheguei até lá. Se eu clicar aqui em executar como administrador, aí ele vai fazer o que? Ele vai talvez entrar direto na tela. Não, mesmo assim ele me pergunta se eu desejo permitir que isso aconteça, aí ele vai lá e abre. Então eu já estou aqui nesse caso executando como administrador. Na tela não aparece muita diferença, mas na prática isso sim faz bastante diferença quando você executa um programa nesse nível como administrador. Ele consegue ir muito mais profundamente naquilo que você deseja, tá? Então, ó, procurar ferramentas maliciosas no computador, MRT. Ele é o antecessor de todas as ferramentas antivírus que a Microsoft tem, tá certo? A Microsoft tem um outro sistema que ele era antivírus, né, que se chamava MSE. Deixa eu colocar aqui a câmera aqui que a gente vai somando essas informações. Então, ó, MRT mais MSE. Essa daqui é mais antiga, que é a que você acabou de ver, aquela que busca ferramentas maliciosas ou aplicações maliciosas, softwares maliciosos. Esse daqui, ele é chamado de Microsoft Security Essential, ou seja, ele é uma segurança essencial para o seu sistema, só que enquanto esse daqui, ele busca essencialmente malware, esse daqui busca essencialmente vírus. Então, da mesma forma que eu separei aqui, ó, eu coloquei aqui malware, eu até coloquei aqui o igual, eu vou fazer assim, ó, vou colocar, é diferente de vírus, tá certo? O malware é uma ferramenta maliciosa, vírus é uma outra ferramenta maliciosa, e aqui eu tenho uma ferramenta que busca softwares maliciosos do tipo malware e outra ferramenta que busca softwares maliciosos do tipo vírus. Aqui já no Windows 7, quando tinha o Windows 7 nativo da Microsoft, a Microsoft já começou a trabalhar isso daqui. Detalhe, esse daqui é nativo, ele vem junto com o sistema operacional, não preciso baixar, não preciso instalar, não preciso fazer nada, ele está lá no meu sistema. Esse daqui, eu preciso entrar no site da Microsoft e baixar, ele é gratuito, eu não preciso pagar nada, mas eu preciso baixar como se eu estivesse baixando um antivírus, tá certo?
Quando veio o Windows 8, a Microsoft começou a fazer uma experiência. Ela falou assim, ó, eu preciso juntar tudo isso daqui e somar uma nova característica, procurando spyware. O que seria um spyware? Spyware é um programa espião. Ele não deixa de ser um malware, ele não deixa de ser uma ferramenta maliciosa, mas ele é um programa espião que fica rodando em segundo plano, monitorando tudo que você está fazendo, tá? E o que a Microsoft fez para juntar tudo isso daqui e criar uma ferramenta que tivesse capacidade de interferir no sistema como um todo, de tal forma que você conseguisse se precaver contra programas maliciosos, contra vírus e contra spyware. Ela criou o chamado Defender. Então hoje, quando você vê uma ferramenta chamada Defender no Windows 10, é possível que você veja no Windows 7, porque a Microsoft criou uma ferramenta compatível com o Windows 7, você pode entrar lá no site e baixar, tá? É gratuito, não precisa pagar nada. No Windows 8 a mesma coisa. Até às vezes pode ser que ele apareça no seu computador do nada como uma atualização e você não sabe de onde veio, ele veio de uma das atualizações do Windows, tá certo? Então, o Defender, no caso do Windows 10, ele sim é nativo, tá? E aí você não precisa baixar, não precisa instalar e ele tá lá no seu computador. Inclusive, pelo fato de ele ser um antivírus, ele é anti-malware, antivírus e anti-spyware ao mesmo tempo, ele protege. Lembra que no bloco anterior eu coloquei aqui o primeiro passo da inicialização, que é o chamado boot? O Defender protege o boot, ou seja, se alguém te perguntar, mas o Defender é melhor do que o Norton? O Defender é melhor do que o AVG? O Defender é melhor do que o Avast? O Defender é melhor do que o Avira? Sei lá, a resposta não está no ser melhor ou não ser melhor. A resposta está no que cada um protege. Enquanto o AVG, o Avast, o Avira, o Norton são programas antivírus que também fazem o papel de anti-malware e em alguns casos fazem papel de spyware, o Defender faz tudo isso. E também ele vai mais longe, ele protege o boot, coisa que nenhum outro protege. Então, o Defender é melhor para o computador? No caso do Windows 10, eu considero que sim, que ele é melhor para o seu computador, porque justamente ele protege áreas do sistema que nenhum outro protege, tá certo? Aí você pode falar assim, tá, mas o Norton que eu tenho é melhor para malware e ele é melhor para vírus. Eu posso instalar um segundo antivírus no computador? Pode, só que tem um porém. Nada impede de você ter dois programas com a mesma funcionalidade dentro do sistema, tá? Nenhuma versão do Windows proíbe isso. Só que no caso do Windows 10, como o Defender já está lá e ele já faz tudo isso, um antivírus ou um anti-malware, ele fica protegendo o computador contra ações, né? Diferente daquilo que nós falamos do MRT, que sozinho ele não defende contra ações, o Defender ele defende tudo, tá? E aí imagina que você instalou um outro antivírus no seu computador, que de repente ele vai começar a agir sobre alguns arquivos. Aí o Defender vai olhar aquilo e falar, opa, pera lá, alguém está fazendo alguma coisa que não está autorizada. Ele vai lá e bloqueia o Norton. Aí o Norton percebe que tem alguém bloqueando ele, vai lá e bloqueia o Defender. Ou seja, um bloqueando o outro, fica todos eles bloqueados e o seu computador fica mais vulnerável. Então, ter dois antivírus no computador não é bom, apesar de ser possível. E aí no Windows 10 tem um detalhe, quando você tenta instalar um segundo antivírus, o Defender não deixa. Ele fala assim, opa, para, eu já estou aqui, não precisa de outro cara para fazer esse trabalho que eu já estou fazendo. Mas, se você confia nesse cara, se você gosta dele, se você acha que é importante para você, pode fazer, só que eu vou ter que me desligar. Então, desabilitar, não é desinstalar, tá? O Defender não sai do computador, ele apenas vai desabilitar. E aí se você responde que sim, ele desabilita, fica guardado, e aí o outro antivírus fica agindo. Só que, como o outro antivírus não trabalha com spyware, quem é que vai te proteger contra spyware? É o próprio Defender. Ou seja, mesmo que ele esteja desativado, ele continua rodando em segundo plano, monitorando todo o computador, inclusive as ações do outro antivírus, para que se alguma coisa acontecer, ele está lá pronto para te proteger, tá certo? Então, essas são as funções. Outro passo.
Agora, ainda falando do MRT, né? Deixa eu voltar para a tela do Windows, pronto, estamos na tela do Windows. Você percebeu que quando eu clico aqui na barra de pesquisa, ele vai permitir que eu digite aquilo que eu quero, tá certo? Só que eu posso fazer esse acesso por uma execução. A diferença de você pesquisar e executar é que a pesquisa é feita em 2 passos. Por exemplo, ó, cliquei na barra de pesquisas e digitei MRT como se eu estivesse pesquisando. Aí eu vou lá nele e clico para que ele peça permissão para executar, tá certo? Agora, se eu executar direto, ó, vou abrir uma janela, fico olhando aí na tela, olha lá, ó, executar. Você percebeu que é diferente da barra de pesquisa? Porque a barra de pesquisa é ela que vai procurar o sistema. Nesse caso, eu já sei o nome do programa, então eu venho lá e digito, ó, MRT. Aí automaticamente é como se eu já soubesse que ele está lá no computador, eu já sei que ele existe e ele está pronto para ser executado. E eu só falo, computador, faça. Aí ele vai conseguir executar. A prática, resultado é igual, não vai fazer diferença nenhuma. Executar ou pesquisar, a única diferença é que no pesquisar eu primeiro procuro para depois executar. No executar eu abro a ferramenta de execução e automaticamente executo. Professor, como é que você chegou nessa tela? Aí, para chegar nessa tela, deixa eu voltar aqui na câmera, né? Eu usei uma combinação de teclas, ó. A tecla Windows, lembra que a gente está usando bastante a tecla Windows, tá certo? Ó, mais a letra R. Essa combinação, ó, Windows R, vai permitir que eu abra a função de executar. A partir do momento que eu abrir a função de executar, vamos lá, ó, Windows R, olha lá, ele abriu o... Opa, você não está vendo, opa, aqui... Ele abriu a função, automaticamente basta que eu digite ali aquilo que eu desejo e ele vai executar. Ô professor, mas e se eu não sei se existe isso? Aí você tem o passo inverso, né? O passo inverso seria você clicar no botão procurar. Quando eu clico no botão procurar, ele vai abrir aquela ferramenta que a gente já conhece, que é a ferramenta de administração de arquivos, que vai permitir que você encontre o nome do arquivo que você deseja executar. Por que, professor, que isso acontece? Porque às vezes a gente conhece uma ferramenta e ela é nomeada, porque, veja só, deixa eu só fechar aqui para que você entenda. Por exemplo, ó, vou lá no iniciar e eu tenho aqui, ó, calculadora, tá vendo? A calculadora, aqui ela aparece com o nome completo, bonitinho e o ícone da calculadora. Deu para você entender? Só que veja só, se eu for lá no executar, deixa eu ir lá, Windows R, eu quero procurar. Aí eu vou aqui, cadê? Aqui, ó, C dois pontos, aí eu vou lá na pasta Windows. Na pasta Windows, ele tem lá uma série de recursos, tá vendo esses arquivinhos aqui, ó? Esses arquivos são os arquivos que podem estar agrupando os acessórios do Windows. Como também eu posso ter aqui, ó, cadê? Deixa eu chegar aqui, ó, System 32, ó. Essa outra pasta também é uma pasta que tem uma série de recursos do próprio sistema operacional e eu posso encontrar aqui alguns recursos, quer ver, ó? Olha aqui, ó, tá vendo o que eu achei aqui, ó? A calculadora. Então, quando eu achei a calculadora, você percebe, ué, professor, mas não é, o nome não é calculadora? Visualmente, ela pode aparecer com o nome calculadora, só que lá dentro do sistema, o nome do arquivo é calc. E aí, automaticamente, ele vai acessar o mesmo recurso. Vamos ver se ele abre, ó. Vou aplicar o duplo clique, aí ele traz para cá e eu dou OK. Vamos ver o que ele abriu lá? A calculadora. Ô professor, mas não era mais fácil eu abrir direto por aqui, ó, iniciar calculadora? Olha lá, abriu a mesma coisa. É a mesma coisa. A única diferença é que o arquivo existe e ele não necessariamente é apresentado pelo mesmo nome que é o nome do arquivo. Então, sempre que você visualiza aqui, ó, nesses ícones que ficam aqui desse lado esquerdo, os nomes de arquivos nem sempre têm a ver com o nome que está guardado. Você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui um que seja possível, né? Nem todos são possíveis de fazer alteração. Vou pegar esse daqui, eu vou lá em propriedades. Aí ele tem lá, ó, tá vendo? O nome lá em cima, aplicação, tal. Aqui ele não deixa, ó, que eu faça alteração no nome, tá vendo? Mas eu posso verificar que o nome que está sendo dado aqui, ó, Google Chrome, não é o nome que é o nome do arquivo, ó, chrome.exe.
Então aqui fica claro que o nome visual de um ícone nem sempre é o mesmo nome do arquivo. Então é a hora de você começar a ter um pouquinho de sensibilidade e saber que o nome do arquivo está guardado e o nome que é exibido na tela do Windows é um nome mais fácil, mais tátil. Por isso que a gente chama de interface gráfica amigável. A lógica desse termo amigável é justamente para que você tenha facilidade na leitura, até pelo fato de tradução, coisas desse tipo. Deu para você entender? Então esse é um detalhe importante para a gente, tá? Então você tem aí ó, a pesquisa, né? Clicar aqui no pesquisar, ou você tem também a execução, que é o Windows R, que vai permitir que você faça execução, tá certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não acabou não dando certo aqui. Eu ia entrar direto na pesquisa aqui, mas não acabou não entrando porque ele está vinculado a uma outra conta e eu não consegui abrir a pesquisa. Mas basicamente ele permite que você abra a janela. Para a gente fechar esse bloco, tá vendo aqui ó, essa ferramenta que tem aqui ao lado, tem essa bolinha. Em alguns casos, dependendo da versão do Windows, isso você só vai achar no Windows 10, tá? Em outras versões do Windows não tem isso. Ele pode aparecer aqui ó, dentro da ferramenta de pesquisa como no formato de um microfonezinho aqui, tá certo? Então o que a gente tem aqui ó? Eu clico e ele me pergunta... Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Preciso da sua permissão para ajudar. Vocês perceberam, né? Então o que ele fez? Essa ferramenta é chamada Cortana, é a chamada assistente pessoal do Windows. Então quando eu clico nela, é como se eu estivesse falando, olha, eu não sei o nome do que eu quero, então você procura tal coisa para mim. E aí ele automaticamente vai fazer essa pesquisa. Vamos ver se ele consegue fazer. Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Preciso da sua permissão para ajudar. Você percebeu então que toda vez que eu clico, eu não vou fazer pergunta agora, porque senão ela vai começar a responder e tal, e ela é programada, como se fosse uma inteligência artificial. Por isso que ela fala, eu preciso entender melhor como você fala, ela precisa se adaptar ao nosso jeito de falar. Até a própria questão da segurança do Windows vai permitir que só eu, na minha fala, ela vai identificar a minha fala, que ela atenda o que eu quero na minha conta. Se outra pessoa vier falar, talvez ela não vá aceitar, porque ela vai entender que não sou eu o usuário que estou trabalhando. Deu para entender? Então, ela vai permitir também a pesquisa dentro daquilo que a gente procura, tá certo? Eu vou fazer a mesma coisa que no bloco anterior, né? Eu preciso dar uma parada aqui no bloco, porque senão os vídeos ficam muito grandes, fica chato da gente assistir, então eu vou picando ele em 25 ou 30 minutos para que você tenha facilidade de trabalhar, tá bom? Mas não sai daí, a gente já volta para dar continuidade ao nosso estudo de manutenção de computadores, tá bom? Até já!